Bom dia. Bem-vindos, Introdução à Economia, aula 19. Hoje nós já acabamos a parte de inflação, já vimos a parte de economia monetária e inflação, e hoje a gente vai ver, de fato, macroeconomia mais propriamente dita, com modelos keynesianos e visão clássica, e etc. Então, nós já fizemos 3 controles, já estão feitos, uma prova e estamos avançando bem. Ainda tem 2 controles, controle 4, controle 5, e serão anunciados à medida que forem chegando. Mas a gente está avançando bem. Deixa eu compartilhar os dados aqui. Ok. Então, o último tema da aula passada foi crescimento, produtividade, investimento, poupança. E aí, nessa unidade, ainda tem um pedacinho que é um pouquinho diferente, mas ele já faz o elo com a parte de macroeconomia keynesiana, que é onde a gente está indo. Então, faz sentido, nessa aula vai ser bastante coerente. Primeiro, a gente vai mostrar esse modelo de oferta e demanda, só que vai ser oferta e demanda de crédito, e depois a gente vai dar um passo para trás e olhar as diferentes, comparar duas teorias que são bastante proeminentes entre economistas. Em macroeconomia tem bastante escolas diferentes, bastante visões diferentes de como funciona a macroeconomia e, em consequência, de como que o governo devia agir para tentar conduzir a economia para mais crescimento. E, então, a gente vai pegar duas bastante opostas e comparar elas, mas tem muito mais do que duas, né? Tem bastante variantes, mas em Introdução à Economia nós vamos focar nessas duas. Então, lembra o que a gente viu sobre crescimento? Para ter crescimento tem que ter investimento aumenta a capacidade. Se você melhorar a produtividade também, você faz mais com os recursos que você tem mais crescimento. E para ter investimento, você precisa ter poupança. As pessoas deixam de consumir num primeiro momento, para poder consumir mais no futuro, ganhar os juros e poder consumir mais no futuro. E aí, mas como é que esse dinheiro chega dos poupadores para os investidores? É isso que está aqui, o mercado financeiro. É para isso que serve o mercado financeiro. Ele pega essas poupanças dispersas capilarmente na sociedade, velhinhas com dinheiro embaixo do colchão, grandes empresas que sobrou dinheiro, o próprio governo quando poupa. Então, todas essas poupanças, daí o mercado financeiro arrecada elas como? Como é que ele faz isso? O mercado financeiro diz, eu pago os juros, eu tenho um monte de aplicações financeiras aqui, põe o seu dinheiro aqui, a gente combina por um tempo e você ganha os juros com isso. Então, eu mesmo faço isso, você deveria fazer isso, você deveria poupar e receber os juros. Tem uma história que é interessante, chegaram para o Einstein e perguntaram assim, Einstein, qual que é a maior força do universo? E Einstein estuda partículas subatômicas e, então, bombas atômicas e tem muita energia e potência dentro dessas partículas subatômicas. Todo mundo achou que ele ia falar algo assim. E o Einstein falou, a maior força do universo são juros compostos. Juros compostos. Não ficou surpreso. Então, o que é juros compostos? Juros compostos é essa ideia. Você aplica R$1.000, aí no primeiro mês você ganha os juros em cima daquilo, então você tem os seus R$1.000 mais os juros, aí você deixa o dinheiro mais um mês, você deixa tanto os R$1.000 iniciais como os juros, você deixa eles lá, isso passa um mês, aí você ganha juros de novo em cima dos R$1.000, mas você ganha os juros em cima daqueles juros que você ganhou na primeira vez. Então, os juros foram compostos, você está ganhando juros sobre juros. No terceiro mês, você está ganhando juros sobre os R$1.000 de novo,
mas está ganhando juros sobre os juros que ganhou no segundo mês e sobre os juros que ganhou no primeiro mês estão compostos. E aí isso é exponencial. Então, isso vai acumulando, é muito mais do que linear. Então, é muito forte. Por que é a maior força do universo? Se você já teve uma dívida, você já sentiu isso na pele. Você diz, os juros, talvez você vai comprar alguma coisa, você vai assim, sua mãe, vamos comprar esse carro aqui, os juros é só 1%. O que 1%? O que importa 1%? Sim, é 1% composto mês a mês, e nos primeiros meses aquilo vai ser pouco, mas eventualmente aquilo vai estourar. E aí você vê. É um erro muito grande que todo mundo faz, de não considerar, não entender juros. As escolas deviam ensinar isso desde cedo. Tem a famosa história, você já deve ter ouvido falar do um rei, um reino qualquer, daí um matemático fez um favor para o rei, mas o rei era conhecido por ser malvado, então o matemático não sabia quanto que ele podia pedir, porque o rei podia ficar bravo e matar ele, alguma coisa assim. Então o matemático falou assim, o rei falou, o que você quer? Você quer ouro? Eu posso tirar riquezas? O matemático, não, eu quero só o seguinte, pega um tabuleiro de xadrez e põe 1 grão de arroz na primeira casinha, daí põe 2 grãos na segunda casinha e 4 grãos na outra, 8, 16, e assim por diante. O rei falou, só isso? Grãos de arroz, que bobagem, conceda a ele o que ele vai fazer. Só que quando você vai calcular, eles estão subindo exponencialmente, é como você está ganhando juros sobre juros, tem a dinâmica de juros compostos. E aí acaba que era até impossível, porque quando você chega na última casinha já é mais do que todo arroz que jamais existiu na história da humanidade. Então, juros compostos. E por isso que eu digo, se juros é a maior força do universo, não é melhor fazer ela trabalhar a favor de você em vez de contra você? Porque se você é um credor, você está recebendo juros. Se você é um devedor, você está pagando juros. Então, nunca compre a prazo, nunca pegue dívidas. Consignado, nunca consignado, porque além de seus juros compostos, são juros incrivelmente altos, juros extorsivos. Bom, chega de aula de economia doméstica, vamos lá. Então, o mercado financeiro atrai essas poupanças e daí empresta. Isso é um papel muito importante do mercado financeiro. E um país crescer, ele vai ter precisar de um mercado financeiro que funcione bem. Então, o mercado financeiro no Brasil é um mercado financeiro bastante desenvolvido. Quando fala sistema financeiro brasileiro, envolve desde bancos centrais, bancos estatais, bancos de desenvolvimento como o BNDES, bancos privados, financiadoras, tem vários tipos de instituições diferentes. E aqui só estão várias leis, marcos assim, de quando é que foram criados o Banco Nacional de Habitação, que é um banco especial para financiar casas, uma reforma importante de 64, lei de mercados de capitais de 65, várias outras coisas. Isso aqui é só colocando um pouquinho o contexto. Então, o que é? Aqui está o sistema financeiro, são todos esses bancos e financiadoras e mercados, bolsa de valores e essas outras, todo o sistema financeiro nacional. Quem é que demanda recursos? O que a gente está tratando agora é crédito, esse é o bem. Você podia pensar isso como cebolas. Tem o mercado de cebolas, tem pessoas que querem comprar cebolas, são os cozinheiros, são as pessoas com fome, as pessoas que gostam de cebolas, os outros grandes empresas que vão produzir coisas e precisam de cebolas como um insumo, esses são os demandantes de cebola, e tem os ofertantes, que são os horticultores, são os fazendeiros e os importadores de cebola. Então, aqui não é cebola, aqui é crédito. Né? Então, crédito, esse é o bem que a gente está tratando, e quem que demanda crédito são os investidores. Então, uma grande empresa quer fazer uma nova fábrica, alguém tem um projeto em mente e ele quer implementar esse projeto, então ele demanda crédito. Então, é muito importante que tenha uma disponibilidade de crédito para esse investimento ocorrer e o país crescer. A gente viu que o investimento é essencial. E quem que oferta crédito? Bom, quem oferta crédito são os poupadores. Quem
tem renda e não vai consumir a renda imediatamente, oferece isso de empréstimo. Eu empresto para você durante 3 anos aqui e depois você me paga de volta. E aí, o preço, qual que é o preço do crédito? O preço de cebola é o preço de cebola, é tantos reais a dúzia. O preço do crédito é um preço, e a gente chama ele de juros. A gente dá um nome diferente. Que nem o preço da moeda, de moeda estrangeira, a gente vai chamar de taxa de câmbio, mas é um preço. Então, os investidores pagam juros para os bancos, e os bancos emprestam para eles, e os bancos pagam juros para os poupadores. Existe um spread aí, a gente chama de spread. Os juros que é pago aos poupadores é menor do que os juros cobrados dos investidores. Idealmente, o ideal é que esse spread seja relativamente pequeno, né, que não seja muito grande. No Brasil, infelizmente, ele tende a ser muito grande. E aí tem muita conversa de esses bancos são safados, os bancos estão roubando. E, em parte, essas instituições de supervisão aqui, que é Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, várias agências do governo que vigiam o sistema bancário, o papel deles é ficar de olho para ver se não está havendo má fé ou má conduta aqui entre os bancos. Isso pode acontecer, a gente já viu isso no mundo várias vezes. A tendência não é uma coisa só no Brasil. Mas a melhor coisa, na realidade, é que haja competição. Se tem muitos bancos, aí, que nem se tem muitos supermercados, eu vou comprar cebola em um, tá caro, eu vou em outro supermercado. Então, se tem competição em algum supermercado suficiente vendendo cebolas, alguns deles vão estar vendendo a um preço menor. Aí força os outros a baixar o preço. Então, existe muito debate se o sistema financeiro brasileiro é competitivo, tem competição, ou se ele é concentrado. E existe controvérsia sobre isso. Recentemente têm sido abertos vários bancos novos, bancos digitais. Então, acho que esse tipo de coisa deve ter melhorado. Então, tá. Então, a gente quer, obviamente, você deve estar imaginando, a gente quer fazer oferta e demanda. Comecei a falar oferta e demanda, a gente quer fazer um gráfico, né? Porque é o que a gente faz, isso aqui é Introdução à Economia. Vamos fazer gráficos de oferta e demanda. Então, só algumas premissas. Primeiro, supõe, o preço a gente vai chamar de taxa de juros. Suponha que só tem um tipo de crédito. Na vida real tem vários tipos de crédito. Tem crédito de longo prazo, crédito de curto prazo, tem até crédito de um dia. Quando um próprio banco está faltando dinheiro para ele pagar os depositantes, ele pega dinheiro emprestado dos outros assim por um dia. Tem bancos crédito overnight. Aqui vamos só supor, só tem um tipo de crédito. Tem crédito. Então, as pessoas estão demandando o que chama fundos para empréstimo. Então, o mercado de fundos de empréstimo. Tá? Então, esse é o bem. Quem oferta, a gente já viu, é quem poupou. Quem demanda são os investidores. Por exemplo, você resolve comprar um carro, quando resolve comprar um apartamento, a maioria das pessoas não tem o dinheiro logo de cara para fazer isso, então você vai pegar esse dinheiro emprestado. Mesmo quando você vai a uma concessionária e diz, vou pagar prazo em 36 meses, você está demandando crédito. Não é nem a concessionária que empresta a você, ela tem uma financiadora que empresta a você. Então, como eu falei, então, indivíduos, famílias, grupos são demandantes, mas grandes empresas também, que demandam grandes quantidades. Então, tem a oferta, esses são os poupadores, então vamos chamar a oferta é a poupança, e ela é inclinada para cima, porque o maior que for a taxa de juros, o maior que é a oferta de poupança. Se a taxa de juros for baixa, as pessoas querem poupar pouco. Então, como é que é isso? Você está lá e está dizendo assim, a gente está com a sua família e diz assim, sobrou um dinheiro aqui agora, sobrou 20 mil reais, vamos pegar isso e gastar, vamos pegar e gastar isso aqui porque é bom, é para isso que serve dinheiro. Mas aí alguém na sua família nota, mas espera aí, você notou que a taxa de juros está muito alta? Por alguma razão, a conjuntura, a taxa de juros aqui no Brasil está bem alta, o Tesouro Nacional, o Tesouro
Na aplicação, esqueci. As aplicações estão dando juros muito grandes, então aí as pessoas, puxa mesmo, então é um custo de oportunidade muito grande a gente consumir. Claro, a gente vai consumir esses 20 mil reais, mas se a gente esperar 2 anos e aplicar esse dinheiro à taxa de juros atual, a gente vai ter 25 mil reais. Então, a gente vai poder fazer muito mais. Então, a taxa de juros alta estimula, então vamos poupar e vamos investir esse dinheiro. Então, você está ofertando esse dinheiro como se fosse. Se a taxa de juros está baixa, você diz, não vale a pena a gente esperar 2 anos para consumir isso e ganhar essa mixaria, então vamos consumir agora. Então, a oferta diminui. E a demanda é a mesma, até aqui, ela é negativamente inclinada. Quem está demandando são quem vai investir. Então, aquele exemplo que eu dei, você vai comprar um carro, e aí você diz assim, vai comprar um carro, isso aí, mas nós não temos dinheiro. A gente vai lá, eles financiam, a gente paga isso em 36 meses, isso cabe no nosso orçamento. Aí alguém na sua família que estuda economia diz, mas 36 meses a gente vai pagar juros, e juros sobre juros, e juros sobre juros, 36 vezes, e o Einstein falou que essa é a maior força do universo, a gente vai estar pagando. E mais, repara que o juros está alto. Com esses juros alto, essa maior força do universo é mais forte ainda. Então, é melhor a gente demandar, não vamos demandar. Então, a demanda é pouca, tá? Ela é baixa aqui, quando o juros está alto. Mas se o juros for baixo, aí se diz, o juros é baixo, vale a pena, vamos pegar esse financiamento. As grandes empresas vão dizer, vamos aproveitar os juros baixos e expandir, fazer uma fábrica nova, vamos pegar R$1 bilhão emprestados para fazer isso. Juntos os dois, oferta e demanda, poupança e investimento, isso vai dar para a gente os juros de equilíbrio, esse Ezinho é o equilíbrio, então tem os juros de equilíbrio, e a quantidade de equilíbrio está aqui. Essa é a quantidade que vai ser poupada, e a quantidade que vai ser, a quantidade poupada vai ser igual à quantidade investida em equilíbrio. Claro que o governo pode tentar mexer nisso, e choques externos, vários choques na economia, eles deslocam a curva de oferta e demanda, como a gente viu. Esse é sempre o próximo passo. Quando a gente faz uma curva de oferta e demanda, a gente se pergunta o que pode fazer ela deslocar. E ela deslocando vai afetar os juros de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Então, primeiro, antes de fazer esses deslocamentos, vamos fazer o que a gente sempre faz também, dizer assim, mas espera aí, como é que o juro chega nesse equilíbrio? Né? É o governo que está lá com um botãozão vermelho no Banco Central, sobe juros, cai juros. Não é assim que funciona. Os juros é o resultado da interação entre ofertantes e demandantes. Então, suponha que você comece numa situação em que o juros está baixo. Então, o juros está muito baixo, aí tem muita gente querendo dinheiro emprestado, famílias vão comprar carros, comprar automóveis, fábricas vão expandir, novos fazendeiros vão comprar terras novas, porque o juros está baixo, é barato pegar esse dinheiro emprestado. Isso vai gerar atividade econômica, empregos, é bom nesse sentido. Só que daí tem pouca oferta. Muitos poupadores vão dizer, não vale a pena poupar, vamos consumir, porque então a oferta tem um excesso de demanda. Com esse excesso de demanda, isso quer dizer que muitos desses demandantes não vão conseguir empréstimos. Eles vão chegar lá no banco, eu quero um empréstimo, quero comprar um carro, quero dinheiro para fazer uma fábrica. Aí o banco diz, não tem, desculpe, não tem. É que nem prateleira vazia, né? Quando a gente fazia essa mesma análise para bens, prateleira vazia nos bancos. Aí o banco diz, não tem. Mas, puxa, mas eu precisava tanto, seria tão bom. E quer saber, eu até estava disposto a pagar um juros maior do que isso. Alguns vão falar isso. Né? Aí o banco diz, peraí, então aí é outra história. Se você pagar um juros maior, talvez eu consiga, aqui embaixo da mesa, eu acho que eu tenho lá atrás tem uns créditos. E aí começa a surgir crédito, porque daí o banco, como é que começa a surgir? Eu falei embaixo da mesa, fica parecendo que eu estou sugerindo corrupção, não é isso? O banco diz assim, se você está disposto a pagar um juros maior do que R1, aí eu acho que eu consigo uns poupadores.
Porque aí eu vou anunciar para os poupadores, ó, eu não estou mais pagando R1, vou pagar mais do que R1. Aí vai surgir poupadores que vão emprestar, e aí eu pego esse dinheiro e empresto para você. E essa força continua empurrando os juros para cima, para cima, para cima, até chegar em RE. Quando chega no RE, é um equilíbrio, e aí não muda mais. Aí fica parado até ter um choque. E a mesma coisa com o excesso de oferta. Se o juros está muito alto, todo mundo quer poupar. Todo mundo vai deferir consumo e botar dinheiro nos bancos. Só que esses juros altos, pouca gente vai querer pegar dinheiro emprestado. Então, tem um excesso de oferta. Então, tem prateleiras vazando de tanto. Os pátios de automóveis estão... Se fosse automóveis, seria um pátio de automóveis estão cheios, os estoques estão cheios. Aqui seria as contas dos bancos estão cheias de dinheiro, estão loucos para emprestar a esses juros, mas ninguém está pegando esse dinheiro. Aí os bancos começam a dizer assim, pera, vamos fazer umas promoções aí, vamos fazer... Você já viu muito em propaganda de concessionária de carro, né? Eles falam isso, a gente abaixou os juros só esse sábado, não compre carros só esse sábado. Os juros vai estar mais baixo. Tá. Tem gente querendo entrar, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu já... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, já deixei todo mundo. É chato esse negócio de ter que ficar... eu queria deixar aberto para entrar, quem quisesse entrar, mesmo correndo o risco de algum maluco aparecer e fazer alguma coisa, mas o Zoom me obriga a deixar as pessoas entrar e às vezes fico empolgado e não vejo. Então, obrigado por me avisar. Então, excesso de oferta, aí os bancos fazer promoções, vão baixar os juros, com juros mais baixos a demanda aumenta, e assim isso vai continuar essa pressão até chegar no equilíbrio. E aí estamos no equilíbrio. Então, se os juros não tiverem os juros de equilíbrio, forças empurram ele para os juros de equilíbrio. Ninguém precisa fazer nada, o governo não precisa fazer nada, o Banco Central não precisa fazer nada, isso acontece automaticamente. Bom, aí os choques. Vamos pegar os choques, ver o que acontece. Vocês deram um choque nisso aqui. Deixa eu tirar isso aqui do meu caminho aqui. Então, primeiro, aqui, um choque na poupança. Então, é um efeito de um déficit fiscal. Aqui o que acontece é o seguinte, aqui é o seguinte, o governo, suponha que o governo está lá, a gente está no equilíbrio, a gente está nessa curva aqui de poupança e nessa curva de investimento, o RE e o QE1 são os equilíbrios, esse aqui é o equilíbrio. Mas aí o governo resolve que ele precisa de mais dinheiro. Então, ele podia, como a gente viu na aula passada, ele podia tentar aumentar a arrecadação, mas isso ia demorar, porque só ano que vem. Ou ele podia pegar dinheiro emprestado do estrangeiro. Ele resolve, vamos vender títulos, vamos pegar dinheiro emprestado do público aqui no Brasil. Então, o governo vende títulos. O que é vender um título? Ele diz assim, ó, você empresta para mim por 2 anos e eu te pago uns juros. O governo faz isso. E aí o governo pega esse dinheiro e ele faz isso o tempo todo. Todo dia o governo faz isso, inclusive é um bom investimento aqui no Brasil. Os juros é relativamente alto e é bastante seguro. Aí o que acontece, o que está escrito aqui, esse crowding out. O que é um crowding out? Crowding out está ficando uma multidão, está empurrando gente para fora do quarto, como se fosse. Então, crowding out quer dizer, se o governo lança um título, antes tinha um certo número de poupadores, e isso está levando a esse equilíbrio aqui, mas quando o governo resolve vender títulos, ele está pegando parte daqueles poupadores. Então, o governo está competindo pelas poupanças junto com o sistema bancário nacional. Então, o que aconteceu aqui, ele deslocou a curva de oferta de poupança para a esquerda. Ele reduziu a oferta de poupança, porque a poupança que tinha no começo, que estava lá no equilíbrio, agora o governo abocanhou parte dessa poupança para ele. Então, sobrou menos poupança aqui para o resto do mercado. Então, com isso, subiu a taxa de juros, né?
de certa forma, o governo precisou oferecer uma taxa de juros mais alta para atrair aquela poupança que já estava indo para o mercado financeiro, e com os juros mais altos, a quantidade de equilíbrio caiu, né, no mercado financeiro. Então, esse é um exemplo de... E se fosse o contrário, um superávit, se o governo tivesse comprando de volta os títulos que ele vendeu, então o governo está comprando de volta, então ele está devolvendo o dinheiro para o público, né, acabou aquele título, aqui está o seu dinheiro de volta, com os juros, aí vai aumentar a oferta de poupança, a curva desloca para a direita, os juros caem e a quantidade aumenta. Aqui está um exemplo do deslocamento da curva de oferta. Então, é um incentivo fiscal aos investimentos. Então, aqui, de novo, a gente está nesse equilíbrio aqui. Essa é a curva de demanda inicial, essa é a curva de oferta, esse é o equilíbrio, taxa de juros de equilíbrio. Mas aí o governo chega e diz assim, a gente acha que tem pouco investimento, vamos dar incentivos fiscais. Assim, se você investir, às vezes fala assim, se você investir no Nordeste, ou se você investir na indústria de metais pesados, ou se você investir em soja, aí você não precisa pagar imposto de renda, ou a gente... Não, algum incentivo, assim, o governo cria esses incentivos de investimento. Aí muita gente que não estava investindo a essa taxa de juros vai chegar e dizer, puxa, então vale a pena investir, porque daí a gente vai ganhar esses incentivos, vai pagar menos imposto, o governo vai dar alguns créditos no futuro para a gente. Então, agora eu quero investir. Eu vou aumentar minha fábrica, vou plantar mais fazendas de soja, e então, para isso, eu preciso de crédito, então eles vão demandar mais crédito. Então, esse programa do governo deslocou a demanda de crédito para cima, para a direita e para cima. Porque tem gente que não estava investindo antes do programa do governo, a decisão, muito investimento ocorreu, mas muito investimento não chegou a ocorrer. Pessoas que consideraram investir, mas não, acho que não, vamos esperar, talvez ano que vem, talvez depois. Mas quando saiu o programa do governo dando algumas benesses para quem investisse, talvez o governo queira gerar investimento, emprego, alguma coisa assim. Aí diz, então tá bom, então eu vou investir. Amanhã mesmo eu vou para o banco e vou lá pedir dinheiro emprestado, vou pedir crédito emprestado. E o resultado, então, com isso, aumenta a quantidade de créditos transacionados e aumenta a taxa de juros. Finalmente, um terceiro exemplo aqui, o governo pode, em vez de dar, ou além de dar incentivos ao investimento, ele pode dar incentivos à poupança. E agora que minha frase está errada aqui. Então, ele chega aqui e diz assim, no equilíbrio, que é um. Então, essa é a demanda, essa é a oferta. Com essa taxa de juros aqui, quem queria poupar, poupou, e outras pessoas resolveram que essa taxa de juros não queriam poupar, mas aí o governo chega e diz assim, não, está aqui quem poupar vai pagar menos imposto. Ou está aqui alguma outra estímulo para você poupar. Ou então eles fazem uma campanha publicitária muito grande sobre poupança e contratam pessoas famosas para dizer que poupança é bom. Então, muita gente que não estava poupando, ou por esse estímulo, ou pelo incentivo de impostos, ou o que o governo está dando, resolvem poupar. Então, isso desloca a poupança, aumenta a poupança, e a gente está chamando a poupança de oferta de crédito. Então, desloca para cá. Então, com mais crédito disponível, cai a taxa de juros, ele fica mais barato. É como se surgisse mais cebolas no mercado, o preço da cebola cai e tem mais crédito disponível. Então, o ponto desses exemplos é só mostrar, existe um mercado de crédito, que nem o mercado de qualquer outra coisa, que nem o mercado de bens, que nem o mercado de serviço, que nem o mercado de emprego, que nem o mercado de moeda estrangeira. Existe um mercado para crédito, a gente representa ele como oferta e demanda, e nós podemos
fazer toda a análise que a gente faz com oferta e demanda, primeiro ver os mecanismos de equilíbrio, que sozinho mecanismos de mercado levam para um equilíbrio, e dois, que daí a gente tem esses choques externos que podem ocorrer, a gente faz aquela análise, a gente se pergunta onde está o equilíbrio inicial, esse choque mexe a curva de demanda ou a curva de oferta, ou as duas, em quais direções. E aí, usando essa lógica, a gente implementa esses choques e vê onde foi parar o novo equilíbrio. Professor, Pode falar. pode só voltar ali no gráfico? Só porque às vezes eu confundo aqui. Nesta linha da oferta igual ao poupança, toda vez que desce é porque aumenta, né? Quando sobe, diminui. Aqui expandiu. Quer ver o jeito que eu uso? Eu concordo, às vezes é difícil pensar essas coisas. Eu penso assim, pega o ponto inicial, aí você pega o deslocamento, a curva deslocou para cá, pega esse preço de equilíbrio que estava aqui e traça ele até aqui, ele vem até aqui. Então, o que isso aqui está dizendo é que, na situação inicial, a esses juros, você ficava em... essa era a quantidade de crédito que era transacionado, que era demandado e ofertado. Agora, ao mesmo crédito, ao mesmo preço, a mesma taxa de juros, a taxa de juros não mudou. Se eu traçar a linha aqui, eu estou na mesma taxa de juros, tem mais crédito sendo ofertado. Né? Então, o que fez isso? O que fez esse aumento não foi a taxa de juros, porque a taxa de juros continua igual. O que fez isso foi esse choque. Nesse caso aqui, o programa do governo incentivando as pessoas a investir. Porque agora, a mesma taxa de juros que antes as pessoas recusavam, essas pessoas aqui aceitavam investir. Daqui até aqui, essa quantidade de empréstimo foi feita. Mas na situação inicial, essa quantidade adicional de crédito é crédito que não foi pego emprestado. Muita gente olhou aquilo ali, achou caro e não emprestou. Aí veio o governo e falou, mas eu estou dando mais esses benefícios para quem pegar dinheiro emprestado, para quem poupar. Aí as pessoas resolveram a mesma taxa de juros, emprestar mais essa quantidade aqui. Por quê? Não é pelos juros, porque os juros eles já tinham decidido que não era suficiente, mas é por causa do programa do governo dando estímulos e abatimento de imposto. Beleza. Então tá. Então, com isso, acabamos isso aqui. A gente vai voltar a esses gráficos, a gente vai mudar, não vai mudar o tema agora, a gente vai falar um pouquinho de teoria das ideias econômicas, e depois vai voltar esse tema. Isso aqui foi meio que apresentado antes para ser usado depois. Nós vamos usar depois, em particular, para ver essas ideias de como é que governos podem lidar com flutuações na economia. Se a economia está em recessão, ou se ela está crescendo muito rápido, ameaçando gerar inflação, alguma coisa assim. Como é que governos fazem essa condução da economia? A economia é um bicho complexo. O governo não fica passando um monte de leis dizendo o que vai acontecer com os preços. A economia está sozinha ali, mas o governo tem vários instrumentos para tentar empurrar e conduzir a economia para um lado ou para o outro, para evitar que ele vá em determinadas direções. Então, é isso que a gente quer ver. Deixa eu botar os novos slides aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho agora dessas ideias econômicas que eu mencionei antes, das escolas econômicas, duas visões diferentes. Então, tem a visão keynesiana e a visão clássica. Então, esse módulo chama macroeconomia keynesiana. De certa forma, já é uma indicação de que essa visão keynesiana, durante muito tempo, predominou. Na verdade, é um pêndulo. Depois eu vou mostrar isso. E muitas vezes, se você é um economista, você vai querer se classificar. Você é um keynesiano ou você é um clássico. Só para você ter uma ideia, essa visão clássica que fala é o quê? São ideias
dos primeiros economistas. Então, Adam Smith, Davi Ricardo, todo o século XIX, um monte de economistas, inclusive Marx e outros. Então, essa é a visão clássica. Diz clássico porque são antigos, são os primeiros, de certa forma. Aí, e essa visão clássica, como a gente vai ver, é mais assim, liberal no sentido de deixa a economia sozinha, não mexe muito na economia, não interfere na economia, não põe tarifas, não tenta conduzir muito de perto a economia, porque ela é um bicho que funciona bem sozinho, ela se autorregula, como a gente acabou de ver. E essa ideia predominou até a década de 30, 1930, quando teve a Grande Depressão. A Grande Depressão foi uma grande queda no nível de atividade, não uma recessãozinha, foi a mãe de todas as recessões. E aí, aquilo quebrou a fé nessa visão clássica, essa visão liberal de deixar a economia por conta própria, o laissez-faire, laissez-passer. Laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Passar, quer dizer, nas alfândegas, compre produtos de outros países, venda produtos de outros países, sem botar tarifas, protecionismo, empecilhos. E também dentro do país deixa a economia se autorregular. Claro que não quer dizer que o governo não faz nada, o governo mantém a lei e a ordem, facilita a transferência de informação, resolve falhas de mercado, mas em geral deixa a economia funcionar sozinha. E com a Grande Depressão quebrou a fé nisso. As pessoas falam, poxa, mas se o mercado resolve tudo, como é que a gente está vivendo aqui essa super depressão aqui? E aí, então, a depressão foi vários anos, assim, 5 anos de grande recessão, crise muito grande, desemprego e deflação, sofrimento. E depois de 5 anos ainda perdurou em vários lugares por muito mais tempo, mas como é que o mundo saiu da Grande Depressão? Foi com políticas que depois a gente ficou chamando de keynesianas. E o Keynes escreveu um livro nessa época sugerindo diversas políticas, sugerindo uma visão de como que funciona a economia e a essência disso é que o governo tem um papel muito grande de gerar atividade econômica. Se nós estamos numa depressão, é que não está havendo investimento, não está havendo esse investimento. Por que não está havendo investimento? E se não está havendo investimento, daí é papel do governo gerar esse investimento, estimular e até fazer esse investimento. Isso funcionou. E então, a partir dali, o que aconteceu foi que essa visão keynesiana dominou. De 1930 até mais ou menos 1970, governos eram keynesianos, eles interferiam muito, todo mundo tinha um certo consenso de que há um papel muito maior para o governo, além de manter a ordem, o governo tem que estimular a demanda, fazer demanda, e isso foi um período que o mundo cresceu muito, né? Principalmente no pós-guerra. Mas aí na década de 70, esse modelo também não funcionou mais tão bem, teve período de estagnação e inflação, década de 80 foi uma década perdida, e aí muita gente falou assim, não, nós temos que recuperar aquelas ideias clássicas. Deixa a economia, vamos não interferir, o que gerou esses problemas recentes na economia na década de 70 e 80 é justamente a interferência do governo, a interferência do governo é nociva, claro que numa situação de recessão, ela pode ser benéfica, mas em geral é nociva. E aí, essa visão clássica se passou a chamar de neoclássico. É neoclássico, porque está recuperando umas visões antigas e uma versão nova, neoclássico. Então, neoclássico, aí, vocês ouvem muito falar isso como neoliberalismo. Assim, neoclássico é acadêmico, quando você estuda essas ideias acadêmicas, o governo, quando implementa ideias neoclássicas, são ideias neoliberais, aquele neoliberalismo. Está sendo liberal, como Adam Smith e os outros economistas antigos recomendavam. Só que neoliberalismo hoje virou um jeito de xingar as pessoas. Você xinga, você é um neoliberal safado, né? Mas a história das ideias é essa. Então, vamos ver como é que é isso. Aqui estão os clássicos, Adam Smith, Say, Ricardo, Stuart Mill, vários outros. E aí, Keynes vai aparecer, já vou mostrar uma foto dele.
o livro dele lá em 36, assim, o livro foi escrito durante o auge da Grande Depressão, e é tido como uma grande revolução. Ele cunhou o termo macroeconomia. Olha ele aí. Não olhe muito nos olhos dele, porque ele é meio que enfeitiçador. Eu conheço vários colegas meus que vieram keynesianos e... Eu estou brincando aqui. Então ele era uma figura, um cara meio aristocrático, assim, escrevia muito bem, era moderno, ele participava de grupos que nem tem a Semana de 22 aqui no Brasil, eles tinham esses grupos modernistas lá, ele era um desses. Então, é uma pessoa era totalmente conhecido. Hoje, se der tempo ainda, vou mostrar um clipezinho que tem uma brincadeira que fizeram com ele, e é tipo um rap battle, sabe? Rap battles ficam debatendo ideias econômicas usando rap, hip hop. Ele contra o Hayek. Hayek é o grande representante das ideias liberais. Então, lá a gente vai voltar um pouquinho a essa personalidade dele, essa ideia de que ele era um ídolo na época e todo mundo gostava dele. Tá, então, o que é a teoria keynesiana? A grande inovação que ele veio foi perceber o seguinte, dizer o seguinte: não necessariamente a economia sozinha vai para o pleno emprego. O que é pleno emprego? Pleno emprego é que toda economia tem uma certa quantidade de máquinas, de capital, de estradas, de trabalhadores treinados. E a visão clássica dizia que a economia sozinha vai usar esses fatores e vai usar de uma forma boa. Não vai ter fatores subutilizados. E o Keynes, só que a Grande Depressão mostrou que isso não é verdade, né? Na Grande Depressão tinha grande desemprego, fábricas fechadas, fazendas não produzindo, esse tipo de problema. Então, ele queria explicar isso. Por que a economia está gerando essa recessão, esse desemprego, essa falta de uso dos recursos, mau uso dos recursos? Então, para fazer isso, ele vai ter que mostrar que a oferta e a demanda não estão se igualando automaticamente, como a gente viu, e que não necessariamente o mercado consegue consertar isso sozinho, pelo menos não rapidamente e não a um custo pequeno, não sem grandes custos, a gente fala isso. Então, essencialmente, o que ele está dizendo é que pode ter uma insuficiência da demanda relativa ao produto potencial. A economia tem uma certa quantidade de capacidade produtiva, fábricas, fazendas, pessoas, engenheiros, máquinas, tratores, e a economia sozinha não vai botar todos eles a bom uso. E aí tem um papel do governo de assegurar isso. A visão clássica já é o contrário. Ele diz assim que a economia, em geral, ela vai pegar a sua capacidade produtiva, que é resultado de investimento passado, né? Então, todos os investimentos nas décadas passadas gerou fábricas e tratores, estradas, viadutos, aviões, pessoas, engenheiros, médicos, contadores, economistas, etc. E a economia sozinho, através do sistema de preços, toda vez que tem um excesso de demanda de um bem, o preço sobe, daí vai aparecer mais. Toda vez que tem escassez de demanda de um bem, o preço vai ajudar a igualar, que nem eu falei. E então tudo se resolve. Essa que é a lei de Sé. A pronúncia é assim, é Sé, não é sei, não é sair, é Sé, em francês. Né? Então, a lei de Sé é essa: uma oferta cria sua própria demanda. Então, como é que uma oferta cria sua própria demanda? A ideia é a seguinte: se alguma coisa foi produzida, seja uma fábrica, um trator, uma estrada, um engenheiro foi produzido, aquele conhecimento foi produzido, ao produzir aquela coisa, então pegam bem, foi produzido, aquilo gerou remuneração dos fatores. Para produzir aquilo foi usado terra, capital, trabalho, e a terra foi pago aluguel, o capital foi pago juros, ao trabalho foi pago salários. E aí tem o produto que foi criado, e tem esses salários, aluguéis e juros, que são renda, e essa renda, naturalmente, vai querer consumir coisas. O que ela vai consumir? O que foi produzido.
Quando é só, eu faço assim só para um, não faz sentido. Se eles produziram, por que eles vão querer comprar? Mas quando você pega uma economia como um todo, todos esses bens e serviços da economia que foram produzidos geraram essa massa de renda, aluguéis, salários, juros, e essa massa de salários agora quer comprar coisas e ela vai comprar o que foi produzido. Então, se você produz mais, você aumenta a oferta, naturalmente você vai aumentar a demanda. E em termos agregados, então isso se cancela, isso tudo encaixa e tudo funciona bem. Então, claro que pode haver equilíbrios temporários e talvez assim às vezes alguém vai e produz alguma coisa que ninguém quer, sabe, um produto maluco ali e ninguém quis aquilo ali. Então, agora sim, você tem uma oferta, mas ninguém quer e sobrou demanda, mas aquilo é temporário. Rapidamente, quem produziu aquilo vai perceber que não tem uma demanda por aquilo ali e vai deixar de produzir. Então, tem esses pequenos desequilíbrios, mas no agregado e ao longo do tempo, uma oferta cria sua demanda. Então, há uma tendência de equilíbrio na economia. A economia não vai haver recursos subutilizados, nesse caso. Assim, poxa, a gente construiu um monte de fábricas e está produzindo coisas, mas ninguém tem dinheiro para comprar isso. O que a lei de Sé está dizendo, não, tem dinheiro, porque quando se fizeram as fábricas, fizeram a produção, vocês geraram renda para outras pessoas, para os trabalhadores, para os donos da terra, dono do capital, e eles vão comprar essas coisas ou outras coisas, mas aí isso gera outras rendas e, eventualmente, essas rendas vão comprar o que você produziu. Então, essencialmente, a visão clássica é um relógio que está funcionando bem, sozinho. E o que é produzido tem oferta, tem uma demanda. Tem uma questão que o que conta mesmo são as variáveis reais, não as variáveis nominais. Na visão clássica, a gente viu, quando a gente estudou índices de preços, a gente viu essa ideia que se tem inflação, se o governo emite muito dinheiro e tem inflação, o governo emitindo muito dinheiro, diz, poxa, mas isso vai gerar atividade econômica, né? Alguém podia pensar. Na visão clássica, diz, não, isso não vai gerar atividade econômica, porque o governo emite mais dinheiro, isso vira inflação, os preços sobem, mas todos os preços sobem e não mudou nada, da oferta e demanda não realmente mudou quando o governo emitiu dinheiro. E então, né, os preços reais é que contam, e não os preços nominais. O que você precisa é realmente produzir. Bem, só o governo emitir, então, só a emissão de moeda, só fazer aumentar os preços, só aumenta os preços e não gera atividade econômica. A gente vai ver que na visão keynesiana existe um papel para o governo emitindo, o governo gerando recursos, ele vai gerar demanda na economia e daí essa demanda pode ajudar a resolver essa crise. Essa demanda vai gerar mais emprego. Claro que, eventualmente, vem uma inflação. Se o governo está emitindo, vem inflação, pela teoria de demanda da inflação que a gente viu, mas na visão keynesiana, isso vem depois. Isso não é automático, isso vem depois, e mesmo assim, numa crise, o mais importante é você gerar essa demanda. A inflação você lida com ela depois. Menos que se deve se preocupar, segundo essa visão, numa crise, é a inflação. Né? Então, eles têm essa visão diferente do papel de emissões de moeda para resolver crises. Então, o que é prescrição de política da visão clássica? Quer dizer, o que é recomendação de política que o governo deve fazer? O governo só mantém o mercado funcionando bem e o governo não precisa interferir. Se tem uma crise, espera que ela vai passar. O próprio sistema de preços vai resolver. Quer ver como que o sistema de preços resolve? Assim,
tem desemprego, tem um desemprego muito grande, está numa crise, tem um desemprego muito grande no país. Aí fica um keynesiano fala, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa interferir, gerar emprego, gerar atividade econômica. A visão clássica diz, não faça nada, deixa que o mercado resolve. Se tem desemprego, o preço dos salários vão cair, né, porque tem muita gente disposta a trabalhar, que está sem emprego, essas pessoas vão bater nas fábricas, nas lojas, e dizer assim, eu quero um emprego. Eles falam, não tem. Não, mas eu estou disposto a trabalhar por um salário menor. Aí a fábrica, peraí, então é diferente. Se você aceita trabalhar por um salário menor, aí então o trabalho está barato, um dos principais meus insumos está baratos, aí eu posso produzir mais. Então, aí ele contrata. Então, e crédito também. Se o crédito está muito caro ou está muito baixo, a gente viu hoje que as pessoas têm excesso de demanda, excesso de oferta, e tudo se autocorrige, sem o governo precisar fazer nada. Essa é a visão clássica. Na visão keynesiana, eles dizem, não é bem assim que funciona a economia. Os preços não vão se ajustar rapidamente e não vão resolver os problemas, por várias razões. Uma razão, essa última que está aí, é que alguns preços são rígidos. Então, esse exemplo que eu dei, alguém chega e fala assim, eu estou disposto a trabalhar por menos, mas se não pode, é proibido alguém pagar menos do que o salário mínimo. Isso quer dizer que o salário de pessoas com pouco treinamento, que é quem ganha salário mínimo, não pode passar hoje em dia, R$1.060, alguma coisa assim. Então, os preços são rígidos. Se tem leis impedindo, impedindo que os preços flutuem para cima e para baixo, então a visão clássica não vai funcionar, porque ela requer que os preços subam e desçam para sinalizar a escassez e a oferta e demanda reage e conserta aquilo ali. Se tem rigidez de preços, então esse remédio clássico não funciona. E a visão keynesiana diz, sim, tem rigidez de preço. Tem muitas razões no mercado de crédito, às vezes bancos têm razões pelas quais os juros não podem baixar mais, ou etc. Então, os preços são rígidos e isso não sinaliza. A outra coisa, e talvez essa seja a razão central na visão keynesiana de o que falha no mercado, o que falha nesse mecanismo dos preços que a gente viu várias vezes hoje, é com relação ao investimento. Então, investimento é assim, suponha que você está numa crise. É a mesma coisa que eu fiz com o salário. Você está numa crise e você tem uma fábrica ou fazendas ou qualquer, você quer comprar um carro. Aí você está lá assim, dizendo assim, puxa, eu estou considerando assim, será que eu vou expandir? Precisaria de muito dinheiro para expandir, fazer uma fábrica nova, ou fazer mais 100 hectares de fazenda de soja, mas eu vou precisar de dinheiro. E no passado você sempre, não, deixa para depois, deixa para depois. Vem a crise e você olha assim, olha, nessa crise os salários estão baixos porque a mão de obra, porque tem desemprego, então tem muita gente querendo trabalhar por menos, e o crédito também está baixo, ninguém está investindo. Então o preço do crédito, a taxa de juros está baixa. Tipicamente numa crise, a taxa de juros está baixa. E isso, a gente vê isso no mundo hoje. Nos Estados Unidos, a taxa de juros está próxima a zero. Você pega dinheiro emprestado a zero de juros, praticamente. Muito baixo. Então, aí o investidor potencial diz assim, puxa, o juros está tão baixo, o salário está tão baixo, os aluguéis estão tão baixos, tem tanta fábrica fechada e armazém fechado, os escritórios fechados, que eu consigo alugar baratinho. E aí, tipicamente, na visão clássica, um investidor diria, é a hora de investir. Essa é a hora de investir, lá no meio da crise, porque está tudo barato. Então, eu vou alugar a terra, eu vou contratar trabalhadores, vou pegar dinheiro emprestado do banco e vou fazer uma fábrica nova. E à medida que vários investidores potenciais respondem a esses preços baixos que a crise gerou, isso resolve a crise. Essa é a visão clássica. Tudo acontece sem o governo precisar fazer nada. As pessoas estão reagindo a preços baixos para investir, sabendo que qualquer crise é temporária e daqui a pouco vem um período bom e vai ter sido ótimo ter investido ali. Só que o que Keynes notou, e essa acho que é a grande sacada dele, a grande inovação dele, ele falou, mas numa crise os investidores não agem assim. Os investidores ficam
extremamente receosos e eles não investem, eles ficam com medo de investir, medo de cometer um erro, de investir achando que a crise vai acabar ano que vem e, na verdade, leva 5 anos para a crise acabar e aí eles estão com aquela fábrica instalada, cheia de conta para pagar e salário para pagar e aluguel para pagar, mas a crise continuou, então não é bem agora. Talvez eu vou esperar mais 1 ano, esperar mais 2 anos. E, então, o Keynes achou um nome que pegou muito bem, que é espíritos animais, animal spirits, que é uma coisa que não é muito econômica, é uma coisa mais psicológica. Na visão clássica, os investidores estão agindo como homos econômicos. Os preços estão baixos, é hora de comprar. Aqui não. Os preços estão baixos, mas sei lá, não sei, estou com medo. Então, os espíritos animais. Então, espíritos animais é como se fosse algo dentro da gente. Sabe quando você fica animado e vou fazer, e vou estar com os espíritos, são seus espíritos animais que estão empurrando você a fazer aquilo ali. A ideia de chamar de espíritos animais é até dizer que não é totalmente racional, é um pouquinho passional. Então, a gente vê muito na história dos grandes feitos do mundo, muitas foram feitos assim, foram até meio loucura na época que a pessoa fez, e deu certo. Muitos outros também fizeram e deu errado. A gente só vê os que deu certo, né? E os espíritos animais estão no meio de uma crise, com uma grande depressão. Era isso, não vamos investir. Mesmo com os salários baixos, os juros baixos e o aluguel baixo, vamos refrear. Então, se os investidores não estão investindo e as pessoas estão consumindo pouco, a solução, segundo Keynes, seria o jeito é o governo fazer isso. O governo vai ter que gastar, e gastar pesado, às vezes até entregar dinheiro, criar dinheiro e entregar. Você está acompanhando o noticiário, isso que o Biden está fazendo, o Biden chegou, a gente está vivendo uma crise, teve uma crise de 2008, assim que o mundo saiu da crise, começou outra crise e pandemia, então os espíritos animais estão retraídos, né, naturalmente, e o Biden está dizendo assim, eu vou criar 1,9 trilhões de dólares, basicamente imprimir ou gerar por outros meios financeiros, e vai jogar isso na economia. Vai ser, toda a família americana vai receber um cheque de $2.000, ou então, aqui no Brasil, a gente, hoje acho que decidiram que vai ser, a primeira vez foi R$600 para cada um, agora 150, não para todo mundo, para quem precisa. Mas isso são gastos keynesianos. Então, é um pouquinho isso que está escrito na primeira linha aqui. Normalmente, o governo não precisa fazer isso, nem deve fazer isso normalmente, porque o próprio mercado os investimentos, se tiver oportunidade de investimento, o investimento acontece, o consumo acontece e tudo funciona bem. Mas nessa crise, os investidores não estão fazendo isso, os consumidores não estão fazendo isso, então tem que o governo dar essa injeção de ânimo na economia. Essa que é a ideia. Uma das coisas que acho que ele falava e ficou meio clássico é dizer assim, vamos contratar pessoas de manhã para cavar buracos. Então, você contrata assim, 5.000 pessoas, o município contrata vocês, aqui Paz, vocês cavam buracos de 1,5 metro, e daí aí você paga eles, e à tarde vem mais 5.000 pessoas e você contrata eles para tapar os buracos. Eles, mas peraí, que coisa idiota, o que aconteceu? Por que você fez isso? Você não criou nada, você fez, nem buracos você tem no final do dia, você tem o que você tinha no começo. Mas a ideia é justamente essa. Com isso, você pagou uma massa de salários muito grandes para essas 10.000 pessoas, 5 de manhã, 5.000 à tarde, e isso não gerou produto nenhum. Isso é importante. Se tivesse gerado produto, já tinha produto sobrando, que está numa crise, ia ter mais produto, mas aqui não, você gerou a capacidade de compra, capacidade de demanda, essas 10.000 pessoas vão pegar esse dinheiro, vão para as lojas, vão para os restaurantes, vão para gastar esse dinheiro. E aí as pessoas o dono de restaurante, o dono da barbearia, que agora está recebendo dinheiro, ele também vai demandar. E a ideia é que aquilo teria aquele efeito multiplicador na economia que a gente viu. Então, tá. Aí, com isso, surgiu um pouco essa ideia da curva de Phillips. A curva de Phillips, a gente já viu ela, mas seria a ideia de que existe uma relação inversa entre desemprego e inflação.
Então, o que é uma crise, uma grande depressão? É um problema de desemprego, né? Você tem desemprego de pessoas, desemprego de escritórios que estão vazios, de armazéns que estão fechados, de estradas que não estão sendo usadas. Então, você gerando dinheiro, que o governo, para ter esse gasto governamental, vai ter que gerar dinheiro e vai gerar uma inflação, mas você gera uma inflação e isso resolve o desemprego. Você está dando dinheiro para as pessoas, para cavar buracos, você está jogando de helicóptero dinheiro, você tem várias outras formas de fazer isso, de dar incentivos e vários jeitos de transferir para pessoas, para famílias, para firmas, para tudo quanto é agentes na economia. Isso vai gerar inflação, que vai botar pressão. Agora tem mais gente com renda querendo comprar a mesma quantidade de produtos, os preços vão subir, mas numa crise essa não é preocupação, essa é a ideia. Na visão keynesiana, na visão clássica vai dizer, não, isso é um problema muito grande, você está gerando dívida e inflação para o futuro, isso vai afetar vocês. Vocês vão ver até no clipezinho que eu vou mostrar daqui a pouco, esse futuro, a metáfora que eles vão fazer é ressaca. O Keynes está lá bebendo o tempo todo. Né? Então, beber que fazer gasto governamental é uma coisa muito boa, é que nem uma festa, está bebendo, é divertido, é bom, todo mundo gosta de você. Imagina o Biden, ele vai distribuir 1,9 trilhões de dólares. Então, vai ficar muito popular, naturalmente, que nem o Bolsonaro, ano passado, ganhou uma força na popularidade dele por ter distribuído os 600 reais para cada pessoa, né? O auxílio pandemia. Assim. Mas aí, o que os clássicos dizem é, sim, mas essa festa gera uma ressaca, não é de graça. Mesmo que você está gerando dinheiro, isso gera dívida também e gera inflação. Tá, aí, como eu falei, visão clássica, Adam Smith até 1930 dominou. Claro, em qualquer momento tem uma infinidade de escolas diferentes, interpretações diferentes e brigas, e macroeconomistas são terríveis, eles são cheios de grupinhos e nomes. Você é um neo-pós, ex-keynesiano, um novo... Existe pós-keynesiano, keynesianos, novos keynesianos, clássicos, neoclássicos, e austríacos e várias outras coisas assim. Mas aqui está simplificado, a visão clássica, os dois grupos maiores, clássicos e os keynesianos. Aí veio a estagflação, estagnação com inflação na década de 70. Isso meio quebrou a fé no aparato keynesiano. E aí algumas pessoas tentaram fazer uma síntese. Vamos fazer uma síntese, assim. Tem algumas coisas da visão clássica que são corretas especialmente em algumas situações, tem algumas coisas da visão keynesiana que parece que explicam bem outras situações, só que a gente não consegue juntar os dois e fazer uma coisa mais com nuances. Então tem várias tentativas, um deles aqui, os novo-keynesianos. Parece coisa de punk, né? Eu quando tinha idade de vocês, eu era punk, mas daí tinha os pós-punks, os neopunks, os repunks, os anti-punks, e então mais ou menos economistas fazem esse mesmo tipo de coisa. Então, recentemente, a partir da década de 90, voltou a visão clássica, a visão neoclássica, mas aí, em 2008, gerou outra grande crise, e essas crises na economia geralmente geram abalos no equilíbrio entre essas ideias. Então, aí voltou a vida keynesiana. Os keynesianos estavam meio retraídos, meio envergonhados, ninguém batia no peito e se chamava de keynesiano, mas a partir de 2008 voltou, porque, de novo, foi preciso, em 2008 teve uma grande crise financeira, não sei se vocês se lembram, mas foi preciso um remédio keynesiano. Os governos interviram e agora, de novo, agora a gente está vivendo esse remédio keynesiano de novo. E ideias são assim, não tem um ganhador para sempre, para todo sempre. Ideias são que nem lutador de boxe, lutador de MMA. Em algum momento, você tem o cinturão é seu, mas você tem que estar sempre aberto a desafios. E novas coisas vão acontecer, novos fatos, a economia vai gerar novos fatos, a economia muda, o mundo muda,
e talvez ideias que explicavam bem o mundo velho não explicam bem o mundo novo, e a ciência é justamente essa luta de MMA, uma luta de boxe, onde as ideias têm esses embates e a gente escolhe a nova ideia que vai ter o cinturão temporariamente, mas sempre sujeitas a desafios e a fatos e mundos que mudam. Bonito, ficou até poético isso. Tá. No Brasil, a gente viveu simultaneamente com Alguém tem uma pergunta aí? Então, o keynesiano pode ser resumido assim, tipo, eles acreditam que o governo o Estado tem que intervir na economia. Mais ou menos isso? Um keynesiano, ele é bem mais intervencionista do que Ele é intervencionista. Disso, o governo tem um papel importante de ficar de olho na economia e, se faltar demanda, isso a gente vai ver isso graficamente, talvez na próxima aula, se faltar demanda, uma crise é isso, está faltando demanda, os investidores não estão investindo, as pessoas não estão consumindo, os espíritos animais estão fazendo as pessoas receosas e quem está receoso está poupando dinheiro, então não tem atividade econômica, tem desemprego, tem fábricas fechando, aí o governo tem um papel de chegar lá e o governo gera essa demanda. Então, ele intervém. Ele vai, que nem o Biden está fazendo agora, ele vai construir estradas, construir obras públicas, justamente, às vezes, nem precisa daquela obra pública, mas ele está construindo para injetar esse dinheiro na economia e aí aquilo se multiplica pela economia e aquece de novo a economia. Então, o keynesiano é isso, ele é um intervencionista, ele vê um papel de intervenção ativa do governo para calibrar oferta e demanda. O clássico diz, o governo não precisa fazer isso, porque a oferta e demanda vai se autocalibrar pela variação dos preços, dos juros, e mais, se o governo intervir, ele vai estragar tudo. Ele vai intervir errado, ele vai gerar demanda de mais ou de menos, vai gerar inflação, vai gerar dívida, e essa que seria a visão clássica. Ali que está a briga central entre os dois. Né? Em geral, tem que tomar cuidado com isso. Em geral, se você é mais de esquerda, você é mais keynesiano. A esquerda, em geral, isso não é bem uma correlação muito forte, mas, em geral, a esquerda acha que tem um papel ativo para o governo, não só para manter demanda agregada funcionando, mas também para resolver pobreza, resolver desigualdade. A direita, geralmente, diz, não, deixa o mercado vai fazer essas coisas. É o mercado funcionando bem, vai gerar riquezas e isso vai resolver a pobreza. Acaba que não é perfeito essa análise de dizer esquerda, direita, intervencionista, não intervencionista, porque tem meio que a teoria da ferradura, né, que chama que no Brasil, por exemplo, a extrema-direita, o governo militar, por exemplo, de 64 a 85, era um governo de direita, anticomunista, mas altamente intervencionista. Acreditava muito em intervencionista, que nem a esquerda. Então, eles estão em polos opostos, mas quanto à intervenção, os dois acreditam que tem um papel grande de intervenção. Então, esquerda e direita não é a mesma coisa que intervenção e não intervenção, mas um pouco é. Tá, então, na crise de 30, o Brasil, sem querer, fez uma política keynesiana antes do Keynes escrever o livro dele, ou ao mesmo tempo que ele estava escrevendo o livro. O que foi? Vocês conhecem a história da queima do café. O Brasil, os cafeicultores eram a elite brasileira, eles conseguiam todo tipo de incentivo fiscal e por isso eles produziram demais, mais do que o mundo podia consumir. Veio a Grande Depressão, ninguém mais tinha dinheiro no mundo para comprar café, então a depressão ia bater muito forte no Brasil. Aí o governo brasileiro, que era os cafeicultores, controlado pelos cafeicultores, essencialmente eram eles, falou assim, vamos comprar o café que foi produzido
não dá mais para estocar, a gente já tem demais estocado, vamos queimar. Vamos queimar. O importante é a gente pagar os cafeicultores, porque senão eles vão à falência. E eles, essencialmente, são a gente, né, a elite. Então, isso foi feito para defender um grupo, né, a elite do país, não pensando em termos keynesianos, não pensando em gerar demanda agregada, mas o efeito da compra e queima do café foi a política keynesiana, a mesma coisa que cavar um buraco e tapar um buraco, ou jogar dinheiro de helicópteros. Ao comprar o café, os cafeicultores estão pagando os trabalhadores, estão pagando os fornecedores, estão, inclusive, aumentando investimento, plantando mais café, e isso mantém a atividade da economia. Então, o Brasil caiu na Grande Depressão em 29, mas rapidamente ele começou a sair. Ele não caiu tão fundo quanto os Estados Unidos e a Europa, e saiu antes desses países, justamente porque, sem querer, sem pensar, sem a intenção, ele fez uma política keynesiana de estimular a demanda, estimular o investimento, mesmo no meio de uma crise. Ali funcionou. O governo Dilma tentou fazer algo parecido em 2008 e 2009, quando teve a grande crise financeira, e lá eles fizeram, o método que eles usaram lá foi uma coisa, por exemplo, não sei se você lembra de, vamos dar crédito para as famílias comprarem geladeiras, linha branca, fogão, essas coisas. Então, você tinha empréstimos bem baratos, a juros abaixo de juros de mercado. E aqui não funcionou. Então, essa é uma lição interessante. Você pode dizer assim, uma intervenção keynesiana é boa ou é ruim? Não, depende. Tem horas que é boa, tem horas que pode funcionar, tem horas que não pode, e tem jeitos certos e jeitos que não funcionam de fazer. E do jeito que o governo Dilma fez, não funcionou. Gerou um aquecimento, preços subiram, não gerou mais oferta, gerou dívidas, caiu a arrecadação, esse tipo de problema. Tá. A gente vai ver isso graficamente na próxima aula. Para acabar hoje, deixa eu botar o clipezinho que eu falei. Talvez alguns de vocês até já conheçam. Deixa eu botar aqui, aí eu faço a apresentação dele. Leva 3, 4 minutos. Deixa eu ter que liberar o som. Tomara que o som funcione bem online aqui. Se não funcionar, daí vocês vão ver o que é. Você vai lá na Google, chama Guerra do Século, Keynes e Hayek. Tenta no Google, no YouTube, você vai achar isso aqui facilmente. Eu, inclusive, achei um com letreiros em português, com legendas em português. Deixa eu só começar aqui para ver se está funcionando. Deixa eu abrir aqui. Luta do século, Keynes contra Hayek. Deixa eu parar aqui. Tá. Deixa eu fazer a apresentação, então. Keynes, eu já falei sobre ele, eu não falei sobre Hayek, mas pensa em Hayek, ele é um austríaco. Pensa nele como o defensor da visão clássica. Ele acha que mercados resolvem as coisas sozinhos, ele foi pessoalmente meio oposto ao Keynes. Então, a história aqui... Então, esse é daqueles rap battles, já devem ter visto rap battles, eles vão discutir, e muitas das coisas que eles vão falar, algumas vão bater, vocês vão reconhecer coisas que eu falei ao descrever as duas teorias, mas outras coisas não, mas se você... por exemplo, o Keynes ficou muito famoso quando as pessoas criticavam ele, falavam assim, mas Keynes, se o governo chegar e fizer esses gastos todos, isso vai gerar grandes problemas para o futuro, vai gerar inflação. Como é que vai ser no longo prazo? E o Keynes falava assim, não, ele ficou famoso por falar, no longo prazo nós todos vamos estar mortos.
O Keynes era muito bom em cunhar essas frases. Isso ficou muito famoso. Assim, a gente, numa crise, você não precisa se preocupar com o passado. Aí você vai ver o tipo da coisa aqui, o Hayek, em algum momento, ele vai falar assim, e no longo prazo, é sua teoria que vai estar morta. Né? E, de certa forma, isso aconteceu durante um período. O keynesianismo perdeu tração acadêmica, depois voltou. Tá. A ideia aqui é o seguinte, Keynes morreu, sei lá, na década de 60, o Hayek morreu na década de 80, eles estão mortos, mas aqui eles vão voltar do passado, então vai começar com uma luz azul e um dzum. Esse dzum é eles vindo do passado, num túnel do tempo, alguma coisa assim, para uma conferência aqui. Então, eles vão estranhar telefones, que a chave é um cartão de crédito, esse tipo de coisa. E aí, cada um vai defender o ponto deles. Às vezes, vale a pena ver mais de uma vez, porque tem bastante detalhezinhos que você não pega na primeira vez. Mas vamos lá. Lord Keynes, welcome, sir. It's a pleasure. The pleasure's all mine. Your agenda. That won't be necessary. I am the agenda. Tell them I've arrived. And then tell them I've arrived. And your name is? Hayek. F.A. Hayek. With an H. Freddie. Yep. Keynes. Hey, listen, party at the Fed. Already. 20 minutes. Lobby. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other philosophically. In the same studio. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirits. John Maynard Keynes wrote the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. Boom, 1929, the big crash. We didn't bounce back, economy's in the trash. Persistent unemployment, the result of sticky wages. Waiting for recovery, that's outrageous. I had a real plan, any fool can understand. The advice real simple, who's aggregate demand? C-I-G, altogether gets to Y. Keep that total growing, watch the economy fly. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirit. You see, it's all about spending. Hear the register cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that flow is getting low, doesn't matter the reason. We need more government spending. Now it's stimulus season, so forget about saving. Get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. Savings is destruction, that's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket or that growth will never live. Because business is driven by the animal spirits. The bull and the bear, and there's reasons to fear its effects on capital investment, income, and growth. That's why the state should fill the gap with stimulus, both the monetary and the fiscal. They're equally correct. Public works, digging ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass man have some wealth. The multiplier driving higher the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money stuck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar, now that you know the score. My general theories made quite an impression. Revolution! I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking a bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. I made my case, Freddie H. Listen up, can you hear it? I'll begin in broad strokes, just like my friend Keynes. His theory conceals the mechanics to change. That simple equation, too much aggregation, ignores human action and motivation. Yet it continues as a justification for bailouts, payoffs by poles with machinations. You provide them with cover to sell us a free lunch. Then all that we're left with is debt and a bunch. If you're living high on that cheap credit hog, don't look for a cure from the hair of the dog. Real savings come first if you want to invest.
The market coordinates time with interest. Your focus on spending is pushing on thread. In the long run, my friend, it's your theory that's dead. So sorry there, buddy, if that sounds like invective. Prepare to get schooled in my Austrian perspective. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirit. The place you should study isn't the bust, it's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The boom gets started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds. But it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real, consumption's up too. And the grasping for resources reveals there's too few. So the boom turns to bust as the interest rates rise. With the cost of production, price signals relies. The boom was a binge, that's a matter of fact. Now it's devalued capital that makes up the slack. Whether it's the late 20s or 2005, booming bad investments seems like they'd thrive. You must save to invest, don't use the printing press, or a bust will surely follow, an economy depressed. Your so-called stimulus will make things worse. Just more of the same, more incentives perverse. And that credit crunch ain't a liquidity trap, just a broke banking system. I'm done, that's a wrap. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirit. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist. The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. They've been going back and forth for a century. Peraí, deixa eu desligar. De novo. Então é isso. Eu não sei se deu para perceber, não sei qual a qualidade que um vídeo passa assim, mas a ideia é interessante. Então, um quer conduzir os mercados, o outro quer deixar eles livres. E se você pegar as frasezinhas, cada detalhe eles debatem ali através de hip hop, cada um dos detalhes. Para acabar, eu quero só salientar essa última citação. Eles fizeram uma citação do Keynes, que é famosa também, dizendo que muitos presidentes e dirigentes são escravos de algum economista defunto, né? Mesmo sem saber, porque eles seguem ideias que algum economista em algum momento criou no passado. Mas a frase mais legal mesmo, uma das minhas favoritas, que eu acho muito profunda, é do Hayek, dizendo assim que a tarefa curiosa de um economista, o que serve o economista? A tarefa curiosa do economista é mostrar para as pessoas, como é que é? É muito mais poético do jeito do que eu vou falar, mas mostrar para as pessoas o quão pouco controle eles têm sobre o que eles acham que eles podem desenhar. Então, quando se fala de política econômica, diz, o governo tem que baixar os juros, o governo tem que fazer um programa disso, o governo tem que resolver o problema do desemprego, resolver o problema disso, daquilo, e tem esses programas todos, achando, um intervencionista tende a achar que você consegue fazer isso, tem essas ideias, vai, faz e funciona, mas na realidade você tem muito pouco controle. A economia não é um negócio que você pode controlar e fazer uma sintonia fina daquilo ali, e muitas dessas intervenções que se faz têm efeitos deletérios, efeitos contrários, efeitos não intencionados. Então tá, deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma pergunta? A gente vai continuar com isso mais graficamente na aula que vem. Tá bom. Então até semana que vem.